Quanto Miranda vai receber para se tornar jogador do São Paulo? O anúncio aconteceu nesse sábado. No vídeo de hoje do canal do Nicola, respondo a essa pergunta. Quero falar também sobre quanto o Tricolor vai pagar o Cruzeiro por Orejuela. Tem informações sobre a tentativa do Palmeiras em contratar Franco Servi, atacante do Benfica argentino. Vou falar também sobre o Grêmio, que prometeu um caminhão de dinheiro para seus jogadores em caso de conquista do título da Copa do Brasil nesse domingo. Para completar, trago ainda novidades a respeito de Gerson. Que história é essa de que o Olympique de Marselha, de Jorge Sampaoli, quer contratá-lo? E por último, mas não menos importante, preciso te falar sobre um zagueiro barra volante do Bahia que tem chamado a atenção do futebol americano. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, estamos quase chegando em 1 milhão de inscritos. Beleza? Bom, bora começar o vídeo dizendo que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Com o OneFootball você vai receber notificações de tudo de mais importante que acontece no mundo da bola. Graças ao OneFootball também, no seu celular, sem gastar qualquer centavo, você vai assistir aos jogos do campeonato francês e campeonato alemão, na faixa. Para ter um OneFootball no seu celular é só pegar no link na descrição desse vídeo, você vai baixar para qualquer tipo de telefone celular e não vai pagar absolutamente nada. Bora começar o vídeo falando sobre o autor do gol do Bahia no empate 1-1 com o Botafogo da Paraíba nesse sábado em jogo da Copa do Nordeste. Você já ouviu falar sobre o Patrick de Luca? Zagueiro barra volante de apenas 21 anos de idade que já tem chamado a atenção de clubes do exterior. Recebi a informação de que o Chicago Fire, que disputa a Major League Soccer, está de olho na possibilidade de contratá-lo. Não há proposta oficial. Eu até conversei com o presidente Guilherme Belintani, o presidente do Bahia, antes de gravar esse vídeo, e ele assegura que não chegou absolutamente nada ao tricolor. O grande problema é que o Patrick de Luca tem contrato com o Bahia somente até o mês de maio. Há a possibilidade de uma prorrogação do contrato desde que as duas partes queiram. E o atual contrato prevê uma multa rescisória bem pequena, pouco superior a R$1 milhão. A partir do momento em que o Bahia conseguir estender esse contrato, aí sim, o contrato passa a ter 3 anos de duração e a multa de 10 milhões de euros, o que garantiria ou daria muito mais tranquilidade para o Bahia. Só para completar, vale a lembrança de que o Patrick é jogador formado na base do Palmeiras. Só não foi mais aproveitado por causa da estatura, ele atuava como zagueiro e é muito baixo, até por isso passou a atuar como volante e tem chamado bastante atenção. Bora falar agora sobre um boato que agitou o sábado do torcedor rubro-negro. A possibilidade de Jorge Sampaoli levar o Gerson do Flamengo para o Olympique de Marselha. O Sampaoli acabou de chegar no futebol francês, mas já tem gente especulando de que o primeiro nome da lista do Sampaoli é justamente o Gerson. Tentei checar com o pessoal do Flamengo, o Flamengo garante não saber de absolutamente nada. Tem quem garanta também que o pai do Gerson já foi procurado, o seu Marcão, que é também empresário do meia do jogador do Flamengo. O Marcão não respondeu às minhas mensagens de WhatsApp, mas acho muito estranho que o Sampaoli, recém-chegado ao Olympique de Marselha, já tenha convencido os dirigentes franceses a fazerem uma proposta e não para o Flamengo e sim para o pai do jogador, com a ressalva de que o mercado por lá só reabre na metade do ano. Então o mais natural seria que o Sampaoli chegasse, identificasse as necessidades do elenco e a partir daí começasse a pensar na possibilidade de contratação. Que o Gerson é hoje o jogador mais valioso do Flamengo, eu não tenho dúvida. Vale mais, por exemplo, do que o Gabigol, vale mais do que o Pedro, vale mais do que o Arrascaeta e do que o Everton Ribeiro, jogador que já passou com algum sucesso pelo futebol europeu. Multa rescisória de 70 milhões de euros. Contei para vocês na semana passada que o Flamengo tem a intenção de prorrogar o contrato dele, que termina em 2023, passando para 2024. Além disso, daria um aumento salarial para o Gerson. Acho que o torcedor do Flamengo não tem, pelo menos nesse momento, que se preocupar com essa possibilidade. Tem muita coisa para rolar. E o Sampaoli é pidão, a gente sabe. Que o Sampaoli é uma mala sem alça, a gente também sabe. Que ele provavelmente vai indicar jogadores com os quais ele trabalhou ou enfrentou no futebol brasileiro, é uma tendência, mas não para agora. Isso pode acontecer mais para metade do ano.
Só para completar mais duas coisas importantes sobre o Flamengo. As conversas entre Flamengo e o Rafinha deram uma bela avançada ao longo desse sábado e é possível que nas próximas horas, talvez no início da próxima semana, o Rafinha seja anunciado como novo reforço do Flamengo, cedendo bastante em relação àquilo que havia pedido. O lateral direito quer muito voltar para o rubro-negro. E por último, mas não menos importante, para contar que o Flamengo venceu por 2-0 o Macaé em jogo da segunda rodada do Campeonato Carioca, disputado nesse sábado. O mando era no Macaé, mas a partida foi disputada no Maracanã, os 2 gols da vitória marcados por Rodrigo Muniz. Bora falar agora sobre o Grêmio, um dos finalistas da Copa do Brasil, jogo disputado nesse domingo no Allianz Parque, e o Grêmio precisa reverter a derrota por 1-0 para o Palmeiras da semana passada. Pois bem, o presidente Romildo Bolzan do Grêmio decidiu abrir os cofres em busca desse título. Vale a lembrança de que o campeão da Copa do Brasil vai embolsar da CBF 54 milhões de reais. É bem verdade que o Palmeiras e o Grêmio já tiveram a antecipação de um prêmio de 22 milhões de reais, que equivale ao prêmio do vice-campeão. Os dois procuraram a CBF, alegaram problemas financeiros por causa da pandemia e a CBF topou pagar o prêmio pro vice-campeão. Então, nesse momento, o Grêmio e o Palmeiras já têm os 22 milhões de reais garantidos. Aquele que vencer a final vai faturar mais 32 milhões de reais para totalizar os 54 milhões prometidos pela CBF ao campeão. E é agora, em cima desses 34 milhões de reais, que entra a promessa do presidente gremista em relação ao bicho. Se o Grêmio for campeão, 27 desses 34 milhões de reais serão separados, destinados ao elenco e comissão técnica. Dessa maneira, os jogadores titulares, aqueles que apareceram com mais frequência ao longo da campanha do Grêmio, vão ter direito a mais de R$1 milhão cada um. Prêmio bem gordo, bem importante. Só a título de comparação, o Flamengo desembolsou 28 milhões de reais de prêmio com os seus atletas pelo título do Campeonato Brasileiro, um título bem mais longo, de disputas de 38 rodadas na comparação com a Copa do Brasil, um campeonato muito mais extenso, mas é o Grêmio abrindo seus cofres na tentativa de reverter a derrota da semana passada para terminar a temporada com um título importante. Não podemos nos esquecer que se o Grêmio for vice-campeão da Copa do Brasil, já estreia na pré-Libertadores na próxima quarta-feira, quando recebe o Ayacucho, time do Peru. Isso porque o Grêmio não conseguiu a classificação direto para a fase de grupos via Campeonato Brasileiro e se for vice-campeão da Copa do Brasil, vai ter de entrar na segunda fase da pré-Libertadores. Ainda teria de passar pela segunda, pela terceira fase, para enfim chegar à fase de grupos. Se for campeão da Copa do Brasil, aí passa diretamente para a fase de grupos e joga o Fluminense para enfrentar o time peruano. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que segue na busca por um atacante de velocidade. Nos últimos meses foram várias as tentativas ou negociações. Tati Castellanos, argentino de 22 anos de idade, que pertence ao New York City, talvez tenha sido o primeiro jogador identificado e com o qual o Palmeiras negociou. O Borré, todo mundo sabe da investida forte que o Palmeiras fez. O Palmeiras ainda não desistiu da contratação do atacante colombiano, que vive os últimos meses de contrato com o River Plate. E o jornal A Bola de Portugal informou nesse final de semana que o Palmeiras entrou em contato com o Benfica na tentativa de contratar o Franco Servi. Atacante argentino, 26 anos de idade, perdeu muito espaço desde a volta do Jorge Jesus. Na atual temporada tem poucos minutos em campo. Até foi titular na última partida contra o Estoril na Taça de Portugal. É um torneio em que geralmente os técnicos dão mais espaço para reservas, para atletas que não têm sido muito utilizados. Já no Campeonato Português, o Sérvio tem sido a terceira opção do ataque. Jogador de 26 anos que já conseguiu brilhar com a camisa do Benfica e que na temporada passada foi pretendido por Grêmio e Internacional. A pedida do Benfica inviabilizou o negócio. O clube português queria 15 milhões de euros e aí o Grêmio e o Internacional desistiram da negociação na hora. Nesse momento, diante da dificuldade do Sérvio em jogar, a coisa parece um pouco mais factível, a possibilidade de uma negociação. Tanto que em janeiro, o New York City procurou o Benfica oferecendo 3,5 milhões de euros para contratar o jogador em definitivo. Dá uma olhada na queda da cotação, 15 milhões de euros no ano passado, 3,5 milhões de euros agora no começo desse ano. O negócio acabou não avançando e aí foi então que o Palmeiras entrou na negociação, procurou o Benfica, procurou o Sérvio para dizer que tinha interesse em contratá-lo. Jogador indicado pelo Abel Ferreira, que até outro dia trabalhava em Portugal e entende que o Sérvio cairia como uma luva. O grande problema nem foi a questão financeira, nem chegou a esse ponto de uma negociação entre Benfica e Palmeiras, tudo porque também de acordo com a apuração do jornal Bola, o Sérvio não quer jogar na América do Sul, não quer voltar para cá, entende que ainda que não fique no Benfica, é hora de continuar jogando no futebol europeu em algum outro clube.
Bora fechar o vídeo te atualizando sobre o São Paulo, que não para de contratar. Já foram 3 reforços desde que Júlio Casares se tornou presidente. O primeiro deles é o atacante Bruno Rodrigues, que jogou na temporada passada pela Ponte Preta, mas pertence ao Tombense, emprestado até o fim do ano, R$250 mil. O segundo reforço, Orejuela. Quero te falar a respeito das cifras que o São Paulo vai pagar ao Cruzeiro para ficar com o jogador, lateral direito colombiano. E o terceiro reforço anunciado nesse sábado, já era meio previsível, até te contei no vídeo da tarde desse sábado que estava tudo certo entre o Miranda e o São Paulo. Miranda, enfim, foi oficializado, foi o próprio presidente do São Paulo, o Júlio Casares, quem confirmou. Como é que vai funcionar o acordo do Miranda com o Tricolor? Contrato de 2 temporadas, ele fica no São Paulo até dezembro de 2022. E aí o São Paulo fez uma concessão, a ideia do São Paulo era oferecer 1 ano de contrato, o Miranda batia na tecla dos 2 anos. Por que o São Paulo cedeu? Porque foi o Miranda quem cedeu na questão do salário. O Miranda pedia R$650 mil por mês de salário. O São Paulo concordou com a cifra, mas condicionou de uma maneira diferente. O Miranda vai ter algo na casa de R$400 mil por mês de salários fixos e outros 250 mil relativos à participação dele. Se ele for titular, se ele jogar um determinado número de jogos, ele alcança esses outros 250 mil e bate os 650 mil que ele planejava. Foi a fórmula que o presidente Júlio Casares e que o Carlos Belmonte, o homem do departamento de futebol, encontraram para se precaver diante da possibilidade de o Miranda não conseguir ser tão efetivo quanto se imagina. Zagueiro de 36 anos de idade, que foi campeão chinês antes de se despedir do Jiangsu Suning, fez boas temporadas por lá. Só para completar, quero falar sobre Orejuela. Foi anunciado recentemente sua contratação junto ao Cruzeiro, mas tanto o São Paulo quanto o Cruzeiro esconderam o valor da negociação. Consegui apurar com uma fonte minha dentro do São Paulo que o Tricolor vai desembolsar US$ 2 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos. US$ 2 milhões hoje equivalem a 11 milhões e 400 mil reais. Bem menos do que os 20 milhões de reais que o Cruzeiro pedia para os outros clubes recentemente. O salário do Orejuela vai ficar na casa dos 450 mil reais por mês, metade daquilo que ganhava o Juan Fran, o lateral direito titular, até 28 de fevereiro, quando acabou o contrato e ele acabou sendo liberado. Boas contratações feitas pelo São Paulo, que vai melhorando o seu time e vem deixando boa impressão. Depois de vitória por 4-0 na penúltima rodada do Campeonato Paulista, nesse sábado, nova vitória por 4-0 agora contra o Santos. Em pleno Morumbi, o Sara marcou o primeiro gol, o Luan Pérez marcou o gol contra 2-0 para o São Paulo, o Pablo fez o terceiro e o Tietê fechou o placar. 2 golaços, tanto do Pablo quanto do Tietê. Só para completar em relação ao Orejuela, além dos 11 milhões e 400 mil reais que o São Paulo vai pagar por 50% dos direitos econômicos, ficou combinado que o Cruzeiro vai ter direito à escolha de alguns jogadores para pegar por empréstimo ao longo da temporada. A tendência é que esse repasse fique um pouquinho mais para frente, talvez para a disputa da Série B. O Cruzeiro quer entender um pouquinho melhor as condições, quais as possibilidades de atletas que ele pode contar. Mas o São Paulo garantiu ao Cruzeiro um crédito com um empréstimo com repasse de jogadores ao longo da temporada de 2021. Muito boa relação entre os dirigentes do São Paulo e os dirigentes da Raposa. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola, resolve o problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Você também pode ativar o sininho para passar a receber notificações. A gente se vê mais tarde, ainda não tenho certeza do horário, mas vou comunicando a vocês aqui no canal para a gente fazer a live de domingo, aquela live bem tradicional em que vocês mandam perguntas e eu respondo aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes para deixar vocês bem informados. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.